na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vai querer usar. Vou usar o seu não. Eu estou tentando pelo meu, está mais claro. Eu estou chamando você. A câmera do meu ficou mais clara. Vou ver direitinho. 207 cantor? Está online. Fora cheio. Pastor, só conhece o 161 cantor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exemplo de irmão que é muito gratificante estar aqui hoje na casa da nossa irmã Gisele, com o pastor Gênero, para junto nós cultuar o Senhor com mais belos hinos e louvores, para dedicar o cuidado aqui, cá para o Senhor. Vamos apresentar o melhor para o Senhor. Amém. Hoje nós vamos lá para apresentar o melhor louvor para o Senhor. Então, Glória a Deus. e aqui estamos hoje para isso. Nosso propósito é só louvar e agradecer o nome do Senhor. Né? Quero ler um versículo só aqui na palavra de Deus, em Lucas 8, o primeiro versículo só. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeias em aldeia, pregando e anunciando o evangelho Está fechado, né? do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Amém? Abriu? Vamos dedicar então o primeiro louvor, então. É o 207. Pastor Pedro Mateus. Bom, peraí. Espera essa mulher chegar desse mundo aí, o bolo dele. Vamos orar ao Senhor então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, na casa do Teu servo, para juntos, Pai, nós alegrarmos, Pai, e oferecer o melhor de nós para o Senhor. Ó Senhor, te peço, Senhor, faça a presença no nosso meio, Pai. Usa, Senhor, cada um daqueles que for ter a oportunidade, Pai, que seja ligado em Ti, Pai, que venha do céu toda a palavra que foi dita aqui, os louvores, tudo aqui para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Senhor, fica conosco, Pai. Dirija esse trabalho, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, em nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Pai, que nós estamos aqui, Pai, para junto, Pai, nos alegrarmos diante da Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu faço essa simples oração, Pai. Amém, Senhor. Oh, meu querido. Pode chegar lá.
Chega mais pra cá, as casinhas. Tira essa sacola aqui, nem dá pra cá. Dá pra cá. Agora, senta aqui. Tem bolo também. Não levanta. Vamos lá? Sou forasteiro aqui, em terra estranha. Sou meio do céu, embaixador eu sou. Minha salvação, os homens seu amor, as boas novas de perdão. Vem da mensagem que nos deu aquele que comandou em conselhar-nos é ordeira, em conselhar-nos atingindo os corações, só fica na brecha que ele vai usar cada um que está aqui. Hoje é dia da ação do Espírito Santo desse lar, aleluia. Amém. Glória a Deus. Mais um hino a pedido. 300 de setembro. Tá. Mais grato a ti, né? Culto e agradecimento. Oh, aleluia. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Essa é a semente da água. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. No meu coração
Aleluia. Deus Hoje de é poder dia e de glória. louvor. É dia de nós oferecer o melhor para o nosso Senhor. Fala, minha irmã. Então você pediu mais um louvor? Aham. Ah, eu também sei somente. Quanto você está vendo? Não sei somente. Da Tá. harpa? Vamos lá então, né? Glória a Deus. Aleluia. Puxa aí, irmã. Ó Senhor, nós esperamos, escute a oração. Deus servo já clamamos, com ouvido e coração. Oh, aleluia. Seu Espírito Oh, glória a vem Deus. derrama sobre cada coração. Vem te praticama, vem confirma a petição. Senhor, Espírito, sim nos coração. Oh, aleluia. Aleluia. Jamais possa se erguer. Meu Deus. Espírito vem derrama sobre cada coração. Vem te gratidama, vem confirma a petição. Meu Deus. Glorifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente gratidama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. Que venha, Deus, e faça a tua voz que tem ceder. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Glória a Deus. Crente gratidama, vem confirma a petição. Dá-nos o teu Espírito, faz milagres, ó Senhor. Para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Oh, aleluia. Graça, vem agora, pois ouviste a petição. Pelos signos de vitória, mais prudente ao coração. Nós vamos falar uma palavra de oração pelo nosso querido pastor Marcos. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus e Pai, Amém, Sim, meu Pai. nós estamos na Tua presença Glória a nesta Deus. Oh, noite, glória, alabaçurica, com o Espírito grato, Deus, 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 glória, aleluia. por estarmos aqui, Senhor, Glorificado, louvando exaltado, e bendizendo o Teu santo Sim, nome. meu Pai. Queremos te agradecer, Sim, meu Senhor, Deus. por esta oportunidade, Sim, meu ó Deus. Deus, destas portas abertas, Sim, meu Pai. do lado do Teu ungido, da Tua Sim, serva, aonde aqui nos Sim, reunimos meu para Pai. louvar o Teu santo nome. Glória a Deus, Pai, eu aleluia. creio que quando nós nos Aleluia. juntamos com o propósito de te adorar, Senhor, ó Deus, Tu visita os corações. Aleluia. Tu, ó Pai querido, trabalha de uma forma de cura, de libertação, traz alegria nos corações da salvação. Eu creio, Pai, que há uma sintonia, um ligar da terra no
céu, no momento da comunhão, da ação de graça, do ajuntamento do Glória a teu Deus. povo. Eu creio que cadeias caem por terra. Tudo que é contrário, Senhor, é desfeito, porque eu creio, Senhor, que prevalece a tua vontade no seio da tua igreja, reunida, louvando o teu santo nome, porque aqui está a tua igreja reunida neste lar, e eu creio, Pai querido, que tu tens uma palavra para os nossos corações, e nós temos aqui cânticos, louvores, adoração, reconhecimento da tua grandeza e do teu poder. Só tu és Deus nos céus, na terra, sobre as nossas vidas. Tu tens feito coisas grandes, ó Pai. Ó Deus querido, o mundo nos dias de hoje se compra no ébrio. É uma guerra terrível para lá e para cá. E a tua igreja continua louvando, te bendizendo, porque a nossa fé, a nossa certeza e confiança está em Ti, Senhor. Nós cremos que Tu tens o controle de todas as coisas. Então aqui, Senhor, ó Deus querido, nesta noite, atenta os teus ouvidos para a oração, para a adoração, ó Pai querido, e fita os teus olhos nas nossas vidas, ó Pai, ó Deus querido, enxergando, ó Pai querido, toda e qualquer necessidade que temos colocado diante de Ti. Recebe esse culto de ação de graças, ó Senhor da glória, que aqui possamos ser, ó Deus querido, sensíveis, ó Deus, para percebermos a Tua presença neste lugar, e que de fato Tu se faça presente, ó Pai, para transformarmos dia a dia, para louvarmos melhor o Teu santo nome. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe este momento, ó Pai, que aqui dedicamos ao Senhor. Faz tudo conforme a Tua vontade, ó Deus. É o que nós estamos te pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A Márcia Cristina tem um louvor, Márcia Cristina? Sim, tenho, Elisete. Glória ao teu nome. Agora presta isso para mim cantar. Salve, meu papai do Senhor. Amém. Assim. Vou cantar um hino com Wesley. Aqui, ó. Com Wesley. Ah, se tu soubesse. Esse louvor é ótimo. Cantar com ele. Tá filmando? Vem pra cá. Então é melhor Vem ficar pra do cá, lado dele. não vai pegar vocês do filme aí. Lá é pra lá e eu vou pra cá. Então vem, Wesley. Não, você canta. Eu vou cantar com Você você canta daqui. Eu comigo. vou tocar nele. Salve, meu papai do Senhor. Amém. Então é Lá menor. Ai, sol. Assistir um pouquinho pra frente. Tá bom, irmão, vai cantar terminar aí, meu Deus, tá bom. Se tu soubesse como Deus
Aleluia. Amém. Amém. Vamos dar a palavra ao nosso pastor José Felipe Matés. Amém. Amém, né? Cara, esse lado aqui, né? Ele aqui. Glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus por este privilégio de estarmos reunidos aqui para, em conjunto, adorarmos e exaltarmos o Senhor, né? Deus se faz presente aqui neste lar. Sentimos aqui a ação do Espírito Glória a Santo de Deus. Deus em nossas vidas, não é? Amém. Eu estava no trabalho e a dona Laelma me mandou um áudio entusiasmada. Olha, a nossa irmã Elisete me ligou, convidando para ir num culto lá na casa dela. Eu falei, nós vamos. Então eu cheguei, descansei um pouquinho e vim, né? E estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente o pastor Gênesis, a irmã Elisete, como toda a nossa igreja Amém. de São Miguel Paulista, tá bom? Aqui no Salmos 34, versículo 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Não é? Esta é uma expressão do salmista Davi, quando ele estava num momento de grande dificuldade. Este salmo aqui do 1 ao 22, que são 22 versículos, né, que exorta nós louvarmos ao Senhor, vem de um coração que no momento estava com uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, não é? Davi estava fugindo de Saul, que furiosamente queria matar ele, não é? Queria destruir a vida dele. E por acaso Davi foi parar justamente no palácio dos inimigos de Israel, não é? Dos filisteus. E ali ele estava naquele palácio, naquele momento, foi conduzido até ali, e ele escutou vozes que dizia para o rei: olha, isso aí não é aquele homem que as mulheres cantavam de tal forma, né? E Davi então, ele temeu a Deus, ele ficou com medo, ele ficou angustiado, e diz a Bíblia que foi dada uma estratégia a ele, que ele se fez como louco, não é? Alguém já leu? E por certo ele tinha a barba grande, deixou a saliva correr pelas barbas, né? Começou a arranhar as paredes com as unhas, e o rei olhando isso aí: mas por acaso me falta louco aqui no palácio para me trazer mais um? Manda este homem embora, né? E ali ele foi livre de uma aflição, e aí ele diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aqui uma exortação, em todo o tempo, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Está dizendo para nós louvarmos ao Senhor em todo o tempo, seja na bonança, na falta, na saúde, na enfermidade, na tribulação. Está dizendo, louve ao Senhor. O versículo 2 diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Que coisa maravilhosa é nós confiarmos no Senhor, irmãos. É coisa maravilhosa. O versículo 3, ele convida agora todas as pessoas: engrandecei ao Senhor comigo, junto exaltemos o seu nome. Oh, coisa maravilhosa, não é? É nós engrandecer, exaltar o nome do Senhor. No versículo 4 ele fala da sua experiência: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Só glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, aleluia, ele nos ouve, responde a nossa oração e livra cada um de nós daquilo que está nos afligindo. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 5, vou terminar aqui no 7, tá bom? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficarão, oh coisa gloriosa, confundidos. Olha o versículo 6: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não tem angústia que pode ficar na vida daqueles que clamam a Deus, que buscam a Deus.
que confiam no Senhor. O Salmo 40, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que foi nele, no Senhor, a sua confiança. Né? Jeremias 17,7 diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livros. Amém. Eu paro aqui porque o Salmo todo é maravilhoso, não é? Então isso aqui é uma promessa de Deus para quem teme a Deus. Eu saio da minha casa, uma experiência aqui, todos os dias, 10 para as 3 da manhã. Porque o ônibus passa 3 horas ali na esquina. É um ônibus da empresa mesmo. Então eu saio um pouquinho antes para que às vezes, dependendo do motorista, se não é o mesmo, vem um, acelera mais e passa o controle lá e vai embora. Aí eu não entro mais no horário, não é? Tenho que voltar, pegar o carro e ir. Então todo dia eu saio da minha casa. Quando eu saio ali no portão, eu adquiri esse hábito de, além da oração que eu faço lá em casa, eu saio dizendo: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem os livros. E um dia deste, pastor Wesley, vinha subindo um homem sem camisa, 10 para as 3, com um facão desse tamanho na mão. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Mas eu orei ao Senhor, eu tinha clamado na minha casa. E quando ele passou assim, não dá para correr, até porque eu já não corro como antes, né? Quando eu passei do lado dele, eu olhei para ele: bom dia! E ele: bom dia! E subiu com o facão dele na mão. Eu fui lá, peguei meu ônibus e fui embora trabalhar, abençoado. Mas aparentemente é algo que pode causar temor, não é, pastor Mário? Mas o salmista está dizendo para nós buscarmos a Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Que Ele nos livra de toda angústia. Glória a Deus. Eu imagino Davi naquele momento de tribulação, pastor Wesley. Falar: agora o rei vai me matar. E Deus deu aquela estratégia que parece uma coisa de louco. Esse doido está babando aqui, saindo saliva pela barba, arranhando a minha parede com as unhas. Expulsa ele daqui, manda embora. Está cheio de doido aqui, não quero mais um não. Então, o Senhor nos dá estratégia e cuida de nós. Glória a Deus. Deus cuida deste lar. Deus tem cuidado do pastor Gênio, da sua família. Deus cuida da igreja de São Miguel Paulista. Deus cuida das suas congregações. Deus cuida dos seus obreiros. Glória Deus cuida de nós. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Você está com a oportunidade de louvar o Senhor com aquele lindo gostoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Como de costume, eu poderia realmente louvar, mas hoje a minha voz ela não ajuda. Mas eu vou deixar aqui no Êxodo. É aquela leitura que eu fiz na terça-feira. E que hoje, de repente, eu possa ter uma oportunidade aqui de falar alguma coisa sobre ela. Êxodo capítulo 5, versículo 20. Ao 23 e depois o sol, versículo 1 do capítulo 5. Amém. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Só o versículo 1 do capítulo 6 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, né, que Moisés ele foi criado no Egito. Glória a Deus. Moisés ele foi instruído também no Egito, mas houve toda aquela situação, ele teve que ir embora do Egito, fugido. E naquele lugar que ele estava ali no deserto ali, ele
ele começou a apacentar ovelhas ali, estava numa vida tranquila, sossegada. Conheceu Jetro, casou-se com uma das filhas dele, e ali foi vivendo a sua vidinha tranquila, sem preocupação, apesar que na cabeça dele, na mente dele, ele viu que deixou o povo, seu povo naquela terra. A preocupação dele era isso, a mente dele estava voltada nisso. Mas ele estava ali, caminhando na sua vida, com a sua vida. E num certo momento ali, a Bíblia fala que Deus se manifestou na vida dele, naquela sarça, e ali Deus começou a instruí-lo. E de repente, naquele momento ali, agora Moisés estava diante de uma situação em que ele teria que livrar, pela mão do Senhor, livrar o povo de Israel. Estava tranquilo, estava sossegado, estava caminhando com a sua vida. Agora, de repente, aquela tarefa, de repente agora ele estava diante daquela situação, e lá vai Moisés. Eu fico imaginando aqui, irmãos, que nessa caminhada, nessa jornada, Moisés com certeza muito preocupado, né? Tanto porque ele começou um pouco antes ali falando com Deus que ele não teria condições, que ele não era esse homem, que ele não tinha condições nenhuma de fazer essa tarefa. Ele se achava totalmente incapaz de fazer isso. E Moisés com certeza foi marchando ali para o Egito, preocupado. Moisés ali também nessa jornada, o Senhor tinha prometido a ele que o seu irmão iria com ele, já foi um conforto. E chegam ali, naquela terra, vendo aquela situação, começou ali a se comunicar com o povo, e chegou o momento dele se apresentar diante de Faraó. Se apresentou, falou o que tinha que falar. Mas a Bíblia fala que depois que Moisés teve essa conversa, a coisa ficou um pouco mais difícil para o povo de Israel. E aí é onde que o povo começou a se voltar contra Moisés. Então logo no início, logo nos primeiros momentos, Moisés ali se viu naquela situação, ele já estava preocupado, ele já sabia que ia ser uma tarefa difícil. A gente pensa que servir a Deus é glorioso, bem verdade. Servir a Deus é maravilhoso. O Senhor realmente se mostra presente em nossas vidas, o Espírito Santo começa realmente a nos envolver, o Senhor começa a abrir a nossa mente, que coisa boa. Mas as lutas vêm, as dificuldades, né? As dificuldades, as situações que muitas das vezes a gente tem que enfrentar, com certeza. Cada um de nós aqui já teve situações difíceis em que nós tínhamos que enfrentar, que encarar. Eu mesmo sou testemunha viva, eu passei uma situação no passado muito difícil. Cheguei a pensar até mesmo em buscar uma ajuda profissional para tentar passar naquela situação, mas eu fui caminhando e pedindo forças a Deus ali nos trancos e barrancos. E lá na frente o Senhor me deu vitória. Glória a Deus. Moisés agora estava naquela situação e ele já sabia que não ia ser fácil. Aí a Bíblia fala que depois daquela situação toda, Moisés foi falar com Deus. Hoje, eu orava a Deus e também comecei a apresentar algumas situações que estão acontecendo, coisas que eu preciso realmente ter entendimento, sabedoria e graça para que eu possa fazer.
E eu de joelhos falava, Senhor, vai à minha frente porque eu não tenho essa condição. E Moisés fez isso. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará na sua terra. Glória a Deus, amém. Bom é quando você mesmo nessas lutas que a gente passa, você começa a dobrar o seu joelho, começa a falar com Deus e você sente aquele refrigério, você sente aquela graça e você sente que Deus está te assistindo e que está pronto a te dar uma resposta, está pronto para te dar a direção. Mas precisamos confiar. Moisés, aquela luta toda, foi caminhando, confiando. E alcançou vitória, nós podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. A irmã Nael, tem uma palavra, irmão? Não? Vamos ouvir a irmã Lisete, então? Você tem uma palavra? Peraí, você louvou. Hã? Pode. Pode, olha, tem tudo. Cabeça. Agora bater a cabeça, não tem que dar dois. Irmão capaz de ser eu. Amém. Amém. Eu quero contar o testemunho do meu pai, né? Que eu fiquei, acho que mais de quase 30 anos, né, filho? 28 anos. 28 anos sem ir lá na terra, na nossa cidade, né? E eu não sei o que acontecia, que Deus não permitia que eu fosse para lá, mas meu pai vinha, já veio na minha casa, minha mãe também, eles vinham e nunca dava certo. Eu fazia plano, eu e o Zé, e nunca dava certo nem deu. E nem deu, porque sempre nós dois aqui em São Paulo, para cuidar das crianças, dos nossos filhos, de casa, sempre só foi eu e ele e Deus, né? Nunca contei assim, eu ligava para minha mãe, meu pai, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, nunca fiz isso, né? Então sempre foi eu e ele e Deus, né? Para nos ajudar. E o ano passado, meu pai ficou doente, né? Ele fez a cirurgia da pedra na vesícula e depois que ele fez a cirurgia, quase um ano, aí de repente meu pai fica todo amarelo. Do nada começou a vomitar e ficar todo amarelo e ir para o médico fazer vários exames. E eu disse que ele estava com... Como é que chama? Isso. De ter o A dele, né? E na minha mente eu pensei, será que não é por causa da cirurgia que ele fez? E falei para minhas irmãs e tudo. E meu pai, do nada, de repente, perdeu mais de 12 quilos, né? E passava um mês, 2 meses, tomando os remédios, e nada ficando bom, e cada vez mais amarelo. E minhas irmãs começavam a chorar, ligar para mim, Nelma, vem enquanto que o pai está vivo, porque se ele morrer não precisa servir mais não. Né? E aquela coisa, eu digo, Jesus, eu vou. E nisso, irmão, eu estava planejando, guardando um dinheirinho para a gente viajar, né? A gente viajar mesmo, porque para a gente viajar a gente tem que fazer planos. E realmente no momento, o dinheiro ainda não estava, nem para mim, o Zé, nem viajar. Não, Nelma, vem, você tem que vir cuidar do pai. Você tem que vir cuidar do pai. E eu tenho um monte de irmão, um monte de sobrinho, minha mãe, tem um monte lá para cuidar, mas queria que eu fosse. Aí um dia eu falei bem assim para minhas irmãs, calma, o pai não está com o pé na cova não, e ele não vai morrer. E o pai vai ser curado, e eu vou para aí, e o pai vai estar bem. E todo dia aquela luta, aquela ligação, e tem um dia que eu ligava para meu pai, videochamada, ele deitado, mal eu vi ele abrir o olho. E minhas irmãs, o pai vai morrer. Falou, o pai não vai morrer, o pai vai ser curado. E comecei a orar, pedir para Deus curar ele, né? Falei, Senhor, eu sei que Tu é o Deus de perto, é o Deus de longe. E eu sei que Tu ouve a oração, porque eu sei que a oração não ouve as mãos de Deus. Né? E comecei a orar. E quando eu terminava as ligações com as minhas irmãs, eu dava uma de forte, né? Querendo aplicar a fé no coração dela, que meu pai ia ficar bem. E quando eu te ligava, eu chorava. Eu chorava mesmo. Aí eu falava assim, mas eu creio que eu vou para lá e meu pai vai ser curado. E as férias do Zé, que era para janeiro, não saía, era para fevereiro, não saía.
né? Aí deu certo. Aí eu ligava pro meu pai e falava, pai, você quer que eu vá? Ele falou, não, minha filha, espere seu marido, né? Eu falei, então tá bom, então eu vou esperar, porque ele queria ir também nas férias, né? Aí eu falei, sozinho eu não queria ir também, mas se você quer, pai, eu vou. Não, espere seu marido. E comecei a orar. Quando foi um dia, ele ia fazer um exame, eu falei, vamos orar. Para Deus preparar um médico, preparar a pessoa certa que vai descobrir que ele tinha. Aí quando foi um dia, descobriram uma médica que era especialista em fígado. Aí ele foi passar com ela e nesse dia ela conseguiu um exame para ele. Quando conseguiu esse exame para ele, saiu o resultado, antes dele chegar a voltar para casa, na cidade do meu pai, já tinha uma ambulância esperando ele no hospital lá, que ia transferir ele para Maceió. E nesse dia, quando o bichinho chegou, ele falou, pronto, eu vou morrer. Ele pensou, né? Começou a chorar. E foi a coisa que não é Deus trabalhando. Porque do jeito que falava que ia ser, né? E tratando em casa, ele não ia ficar bom tomando os remédios. Meu pai não sabe tomar os remédios. E as minhas irmãs também se atrapalhavam todas e estavam tomando os remédios, tudo ao contrário. Descobriram, irmã, sabe o que era? Uma pedra que desceu pro fígado. Glória a Deus. Pro fígado. Então, o filho dele estava inflamado, por isso que ele estava amarelo, perdendo peso, vomitando. E meu pai transferiu ele para Maceió. Chega lá, Deus preparou tudo. Deus preparou a equipe médica, preparou tudo, ficou 2 semanas lá internado. E ele ficou bom, não precisou fazer a cirurgia, Glória fizeram aquele que tiraram a pedra, né? Um aparelho. E meu pai está bom em casa. Eita, glória, glória a Deus. Nos primeiros exames que deram, falavam que meu pai estava com câncer. Estava com 4 tumores. Falava. O pai não está com câncer, ele não está com nenhum tumor desses. Eu falava para as meninas. Aí ficava tudo chorando, né? Que nos exames deu 4 tumores. E o médico que ele fez a cirurgia também confirmou. Só que o médico que fez a cirurgia, que deixou a pedra descer no fígado, ficou calado, né? Ficou quieto. Mas Deus preparou a médica certa para ele. Aí transferiu ele para Maceió. Ele falou que chorou lá, pensando que ele ia morrer. Eu digo, você não vai morrer, você vai sair daí curado. Tiraram. Enfim, cheguei em Maceió com o Zé. Quem foi me buscar no aeroporto? O meu pai. Não estava mais amarelo. Não tá a cor normal, né, filho? Eu já pegando peso, eu fiquei 27 dias com ele, cuidando dele, fazendo a comidinha, dando remédio para ele. Meu pai viajou para Pernambuco comigo. A gente passeou lá com José Martins, fui para casa do meu irmão e meu pai curado. Não tinha câncer, que nem minha irmã falava. Glória a Deus. Né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por essa fé que Deus colocou dentro de mim, que ele não tinha o câncer e que eu ia chegar lá e ele ia estar bem, ia estar curado. Está bem, graças a Deus. Né? Só tenho a agradecer a Deus por esse milagre que Deus fez. E Deus tem respondido a oração. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a confiança. Né? Mas Deus responde a oração do crente. Amém. Né? Eu agradeço a oração. Amém. Glória a Deus. Um testemunho. É a maravilha que Deus faz. Faça a gente crer, ficar ali na posição, constantemente de oração, e infelizmente Deus trabalha. Deus não desampara ninguém. Pedir com fé e dar pede. Amém. Vamos ouvir a palavra do pastor Marcos. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmão. Amém. Glória a Deus. É bom nós estarmos reunidos, louvando e ouvindo essas bênçãos, né? Que é o que alegra o nosso coração, né? Eu vou deixar aqui, irmão, só a primeira parte do Salmo de Davi. Amém. Eu vi o pastor Pedro Matheus falando de Davi. E é interessante, irmãos, que Davi ele é lembrado, ele é lembrado pela igreja, ele é lembrado pelos judeus, é
é um homem que jamais será esquecido, né? E é interessante que até o próprio Jesus, que era conhecido como filho de Davi, quando iam atrás dele, sabia que iriam alcançar aquilo que estavam buscando, né? E o Salmo 103, irmãos, eu quero ler somente até a terceira vírgula, que diz assim, ó, versículo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo de Davi, irmãos. Bendizer. Bendizer, irmãos, é algo que nós tínhamos que ter assim de uma forma constante, contínua no nosso vocabulário. Bendizer as pessoas, bendizer nós uns aos outros. A igreja reunida era para viver debaixo de uma graça, irmãos, bendizendo, louvando. Não é dessa forma, mas nós temos toda a fórmula, né, que o Senhor nos proporciona, né? Bendizer. E aqui Davi ele faz, nós conhecemos muito bem esse cântico de Davi, ele faz uma cobrança dele mesmo, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos uma dificuldade, irmãos, nós temos, porque nós cremos que somos corpo, alma e espírito. E muitas das vezes predomina o corpo na sua parte carnal e nós esquecemos de estar bendizendo de fato e de verdade ao Senhor. Então, Davi, conhecendo a si próprio e vendo que não correspondia a sua comunhão com Deus da forma que deveria, ele aqui convida todos a louvar a Deus por sua graça, porque, irmãos, às vezes eu fico pensando, né? Como nós somos próximos da eternidade, como nós somos próximos a adentrar a eternidade. É uma das coisas que eu mais tenho certeza, irmãos, é que daqui a pouco nós vamos fechar os olhos e vamos adentrar a eternidade. Glória a Deus. Se o Senhor não arrebatarmos, nós fecharemos os olhos e adentraremos a eternidade. E é uma das maiores certezas que nós temos, porque nós podemos buscar o que for, nós podemos ouvir toda e qualquer palavra de bênção, irmãos, mas uma coisa é certa, daqui a pouco nós partiremos. Amém. E aí, irmãos, o que nós temos que ter no nosso coração? De saber como vai ser. Nós vamos chegar lá. Nós temos que andar desprendido desse mundo, com a certeza e a convicção de que nós vamos abraçar a eternidade. Amém. E não vamos, irmãos, saber o que é a morte. Porque, irmãos, eu tenho comigo que nós não saberemos o que é a morte. Porque a nossa morte, ela foi cravada na cruz. Jesus, ele levou a minha morte e me deu a sua vida. Jesus levou a nossa morte e nos deu a sua vida. Então nós não veremos a morte. Nós passaremos um momento de transição do material, irmãos, para o permanente espiritual. E eu tenho certeza, irmãos, que o que nos espera após a morte é algo tremendo, ao qual os nossos olhos não conseguiria, irmãos, contemplar. Mas a fé que o Senhor nos deu, dá-nos a certeza, irmãos, de como será. Então, é curioso, irmãos, que Davi ele tinha tanta comunhão com Deus, esse homem era totalmente diferente, que nós vamos observar em toda a sua caminhada. Ele salmodiando ao Senhor, ele preocupado com a responsabilidade que o Senhor confiou a ele. Nunca se preocupou com o opositor, nunca se preocupou, irmãos, com as dificuldades, no sentido de que ele confiava e cria que Deus lhe daria glória a Deus, o livramento. E aí, irmãos, ele tinha
por hábito o costume de bendizer ao Senhor. E nós temos que guardar isso, irmãos, nos nossos corações. Bendizer ao Senhor em todo o tempo. No momento da dificuldade, no momento, irmãos, da tristeza, da enfermidade, da angústia, da dor, do luto, da perda, do ganho, nós sempre temos que bendizer ao Senhor, porque nós daqui a pouco partiremos e adentraremos a eternidade. Eu não tinha essa visão, eu não tinha essa convicção, mas depois que eu aceitei Jesus, isso foi enxertado no meu coração. Então eu costumo observar que todas as demais coisas é supérfluo diante do que o Senhor me proporcionou e me deu, que foi a vida eterna. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Às vezes nós estamos sufocados pelas lutas, dificuldades. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que uma das maiores doenças que tem assolado a humanidade é a depressão. Pessoas se matando, pessoas se angustiando por conta das muitas e muitas informações. Até então, se voltarmos a um tempo atrás, no tempo do seu pai mesmo, Anaelma, lá atrás, quando ele criou você, ninguém tinha informação de nada. Vivia todo mundo tranquilo, em paz, acordava de madrugada para trabalhar, dormia com as galinhas, como eles dizem, né? E vivia. Quantos anos tem seu pai, Anaelma? 75. Está jovem 76. ainda. 76. É o pai de quem que tem quase 100. Oliveira deveria estar aqui para ouvir. 102. Misericórdia, irmãos. Por que esse pessoal vive tanto? Porque eles não têm as informações que nós temos. Nós temos muita informação, então isso vem como um turbilhão na nossa vida e só atrapalha. Só atrapalha. Então nós temos tido essas dificuldades, mas nós temos que descansar no Senhor, bendizer ao Senhor e procurar viver em paz. É fácil? Muito difícil, mas é a fé que o Senhor nos deu e a certeza da vida eterna é que faz com que, irmãos, nós temos isso claro, evidente, para daqui a pouco, irmãos, quando partimos daqui, entrarmos na eternidade com o Senhor. Então, sempre bendizer ao Senhor. Bendiz, ó minha alma. Então, é cobrarmos de nós mesmos. Bendiz, ó minha alma. Porque, como eu disse de início, nós cremos dessa forma, corpo, alma e espírito. E às vezes a alma fica sufocada. Ela não consegue bendizer, adorar o Senhor, porque o corpo, a luta, a dificuldade, ela sufoca ao ponto de nós não conseguirmos bendizer o Senhor em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós, irmãos, eu sempre observo, somos privilegiados de conhecer esse Deus que é verdadeiro. Aleluia. Criador dos céus, da terra, das nossas vidas, para louvar o seu santo nome. Em determinado tempo estávamos distantes, agora estamos próximos. Aproveitemos essa oportunidade. Me permita, irmãos, só mais um texto que eu leio aqui. O próprio Davi, quando eu vou aqui em Crônicas, as Crônicas, irmãos, ela aqui trata da história do povo de Israel e praticamente, irmão, da dinastia toda de Davi, é o que é escrito nas Crônicas. E quando eu vejo aqui no capítulo 29 de 1 Crônicas, eu fico alegre de ver como que Davi se porta diante do povo, expressando a sua fé. Olha como é que ele fala, irmãos. 1 Crônicas 29, eu leio esse texto e termino. A partir do versículo 10. O versículo 1 ele diz assim, ó: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Então ele começa diante do povo falar do seu filho, mas aí daqui a pouco no versículo 10 ele diz assim, ó: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, olha as palavras de Davi: bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai de Israel,
de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vem de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Amém. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os teus dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Glória a Deus. E bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. E também na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Amém. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então, quem conhece o contexto, sabe o que Davi estava aqui louvando ao Senhor, porque o teu filho daria sucessão a esse reino, e ele estava ali orando, adorando ao Senhor, para que Deus recebesse essa adoração e cuidasse do seu filho para dar continuidade à obra que ele confiou a ele, irmãos, e aqui reconhecendo a grandeza de Deus. Então, quando nós observamos o Davi salmodiando e elevando a Deus, eu não sei quem é Deus, eu não oro a Deus, eu não sirvo a Deus, eu estou longe de conhecer a Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Quão pouco nós conhecemos a Deus para ter temor nos nossos corações e saber bem dizer. Amém. Então cobra de ti mesmo, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo quanto é em mim, bendiga o teu santo nome. Amém. Bendiz, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. São muitos os benefícios que Deus tem promovido nas nossas vidas. Irmãos, nós ficaríamos numa vigília contando as bênçãos. Então nós temos que cobrar de nós mesmos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça que Deus é quem promove todas as coisas das nossas vidas e a vida eterna. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós já estamos caminhando, mas o quebra, a oportunidade também de 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento
cumprimento a todos, né, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Noite de bênção, noite de vitória, porque o dono da casa está presente. Amém. Aonde ele está, algo acontece. Aleluia. E essa noite não é diferente, né? Sou grata a cada um que essa noite está aqui conosco, né? Um privilégio para nós. A Alzira já teve, a Neuzinha, Zé Carlos, Lael, Perimatete, mas a Cícera e o pastor Marcos ainda não tiveram aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Que vocês voltem sempre, né? Venham aqui sempre, né? Eu gosto. Minha mãe fala assim, mas esse negócio de casa cheia demais. E é mesmo, eu gosto de casa cheia. E a Camila, minha mãe, falou, mãe, mas o João Pedro puxou a senhora. Ele também só gosta de casa cheia. Eu amo isso aqui, irmão. Lá em Belo Horizonte nós fazíamos culto nos lares, muitos cultos nos lares. A nossa casa era sempre aberta para fazer cultos nos lares, né? E sou grata a Deus por isso que Ele fez na minha vida, né? Primeiro culto de ação de graça aqui no novo lar que o Senhor me deu, né? Esse é o meu novo lar, juntamente com meu esposo e com meus 2 filhos de coração que o Senhor me deu. Tem uma linda e maravilhosa que acho que está assistindo, que eu mandei mensagem para ela. Falei, Camilo, ó, entra no Facebook aí do seu pai, que nós vamos fazer o culto no lar. Ela falou, pode deixar, mãe, vou entrar. Entra, mas o Tiago e os meninos. Então, vou dar só um pequeno testemunho a respeito dele mesmo. Quinta-feira nós saímos e chegamos. Aí a gente veio aqui. Sou Gênesis, a doutora quer que o senhor vá lá no posto amanhã, 12:30, só não vai faltar. Não, não vou faltar. Ela quer que o senhor vá. Aí nós chegamos, aí depois que ela falou, eu acho que é sua glicose que está alta, só pode ser a glicose. Aí fomos, aí eu estou falando com ela, conversando, aí ele falou, calma, ela falou, não, eu quero ouvir vocês mesmo. Mas você, eu falei, eu acho que é por isso. Ela falou, não é por isso que eu estou chamando ele aqui, não. É o potássio dele que está muito alto. Mas, ô gente, eu quero que o senhor me prometa que vai sair daqui agora e ir para o hospital. O senhor me promete? Nós falamos, não prometemos, pode ficar tranquilo. A médica ficou tão assustada com o potássio dele, mas eu falei com ele. Na quinta eu já falei com ele, fica tranquilo, que eu não falo que vai dar certo, eu falo que já deu certo. Amém. Eu falei, já deu certo, você vai ver, não vai ser nada, e vamos. Aí fomos, aí ela falou, eu falei, fica tranquilo. Ele falou, mas então vamos passar em casa primeiro, vamos comer alguma coisa para depois nós irmos. Eu falei, vamos pegar a Marcinha para ela ir conosco. Aí eu falei, mas fica tranquilo que já deu certo. Lá também falei com a Marcinha, porque a Marcinha muito, dizendo não sei o quê, parece que está tendo intercorrência. Falei, Marcinha, fica tranquila, já deu certo, eu estive lá dentro, ele está tranquilo. Aí de novo ela me chamou. Vai lá para você conversar, tranquilizar ele. Aí eu conversando com ela, falei, doutora, por que a senhora está fazendo furazemida? Aí ela pegou, eu falei, não, porque eu tenho uma médica que é da família, liguei para ela, conversei com ela, e ela, né, e tal. Aí ela falou, não, porque a furazemida a gente só faz no paciente quando chega no hospital, quando está com a pressão muito alta. E a pressão dele, né? Aí ela explicou, ela falou, mas se você não quiser, não vou dar. Fala lá com a doutora e vou. Falei, não, até se ela morasse aqui, eu fazeria isso mesmo, mas ela mora tão longe, ela mora em Belo Horizonte, então a senhora pode dar. Aí eu peguei e falei, mas quanto que está o potássio dele? Aí ela pegou e falou assim, tá 5, não sei o quê. Aí eu falei, uai, mas ele me falou que isso aí é o normal do potássio dele. Ela falou, é? Ele te falou. E não, então nós vamos repetir o exame e vamos dar alta para ele. O mesmo potássio que lá do posto estava 7,11. E quando ele internou ano passado, fez o potássio dele, ela falou, não, então está tranquilo, nós vamos fazer exame e dar alta para ele. Quando nós saímos do posto, já era quase 1h da manhã. Eu falei, não falei com você que Deus está no controle, está no comando? Porque quando Cristo age, tudo vai dar muito certo, tudo vai dar muito bem. Então é por isso que eu creio no Deus do impossível, mas a gente tem que ter também uma fé impossível. Porque a nossa fé normal, a gente não enxerga nada. Com esses olhos carnais aqui, tudo para a gente é difícil. Mas quando Cristo está no bar, tudo vai muito bem.
Então, eu sou grata a vocês. Vou ler aqui o Salmo 133, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. Salmo 133. Não posso deixar de falar das maravilhas do Senhor, porque só Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. A excelência do amor fraternal. Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Enquanto nós vivemos em união, Glória o a Senhor Deus. nos dará bênção. Eu vou cantar nessa noite feliz, neste santo lugar que eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada descer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei, e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada descer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Então, essa noite, Graças a Deus. cada um. Creio que vocês sairão Glória a daqui, Deus. levando uma bênção especial para o lar de vocês. Amém. Basta que deixe o Oh, Senhor glória a tocar em Deus. cada um, Aleluia. e Muito você obrigado. verá a glória de Deus aqui neste Amém. lugar. Essas são as minhas palavras. Amém, Eu agradeço. Amém. Agora eu quero chamar aqui o pastor Wesley, que vai ser o nosso Glória a Deus. mensageiro da noite. Amém. Vai nos trazer o pão. Amém. E o Glória a Deus. amado pastor Pedro Matias vai orar, para ele entregar na mão de Deus. Amém. Amém. Está aqui. Glória Tem o a alimento Deus. do Aleluia. céu para nós agora. Amém. Glória a Deus. Mais alimento. Amém. Amém. Deus, poder e glória. Aleluia.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este culto tão extraordinário que é o Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por cada palavra, cada louvor. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Agora nós queremos entregar nas tuas mãos o teu ungido, o pastor Wesley, que vai estar ministrando a tua palavra aos nossos corações. Ó Deus Santo, que o Espírito de Deus apodere-se da sua vida, Senhor, e use, Senhor, o seu coração, os seus lábios, a sua mente, Senhor, transformando tudo isso em um canal pelo qual a tua palavra chegue aos nossos corações. Meu Deus, que esta palavra venha nos edificar, Senhor, nos transformar, Senhor, nos renovar, porque o Senhor já tem preparado este momento para isso. Meu Deus, toma o teu ungido nas tuas mãos e use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando me foi feito esse convite, vou falar, eu pensei, puxa, provavelmente lá vai ter bastante gente boa para pregar e que eu gosto de ouvir. Eu não errei, não. Mas Deus é bom. Deus fez com que as pessoas que eu gosto de ouvir falassem. E o Senhor já tem edificado o meu coração. Glória a Deus. E eu acredito que o que vai ser dito agora é só, digamos assim, um complemento diante de tudo que eu já ouvi. Amém. Porque, na verdade, é isso mesmo. A nossa vida está regada de oportunidades de sermos graças. Eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre isso, falado com ela que quando a gente cita alguns textos bíblicos, às vezes a gente não mensura ele. A gente faz a citação por uma questão de hábito. Quando Paulo fala que para ele morrer é lucro e viver é Cristo, ele está deixando claro como é que o crente tem que viver. Não preocupado com a morte, mas, sobretudo, quando estiver vivo, enquanto estiver com fôlego, só Jesus é importante. Aleluia. Como é importante a gente entender o que isso significa. Eu estava ouvindo a palavra dos servos do Senhor, testemunho da irmã Elma, ouvindo o testemunho da Elisete, a palavra do pastor Marcos. Eu não sei se vocês conseguiram captar o que a alma do pastor Marcos estava falando no momento em que ele expressava que ele não consegue servir a Deus, não consegue falar com Deus. É porque a gente não entende como é que Deus, sendo quem é, para ouvir a gente, uns bonequinhos de barro, insignificantes. Mas ele decidiu fazer isso. E colocou em nós uma responsabilidade que o diabo tem inveja. Quantos crentes não entenderam ainda isso? Hoje, nessa noite, aqui nesse ambiente, o Senhor está nos chamando a atenção para esse grupo, apesar de pequeno, esse grupo pode sair daqui com uma força tremenda, entendendo que nada mais importa além de Jesus. Nada mais importa. Faz com que você, quando desperta para ir para o trabalho, a primeira coisa que você se ocupa é saber que o Senhor está contigo. Vai dormir, a primeira coisa que você vai se ocupar antes de apagar é que o Senhor está contigo. É isso que define a nossa existência como servos de Deus. E eu quero ler aqui uns versos no Evangelho de João 6. Eu vou fazer a citação só até o verso 6, do 1 ao 6 de João 6. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a multidão, essa grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes homens, para todos comerem? Aí o verso 6 encerra assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Essa passagem a gente já citou com muita força, já ouviu muitas pregações sobre a multiplicação dos pães, dos peixes. Isso é algo que a gente sempre fala e gera muita alegria, muita edificação.
Mas eu estava relendo esse texto e esses dois últimos versos que eu citei me chamaram muito a atenção. Primeiro, a indagação de Jesus para Filipe. A priori a gente pensa, poxa, espera aí, Jesus perguntando para ele, Jesus não teria já uma solução para isso? É o primeiro pensamento que nos viria. Porque ele está indagando, filho, como é que a gente vai resolver esse problema? Mas aí João, que tem um discernimento diferenciado e que tem uma experiência com Deus diferenciada. A gente às vezes fica pensando, por quê? Que sempre que Jesus ia para certos momentos, certos ambientes, só levava Pedro, Tiago e João. Não é porque Jesus não fez no Unidunité e escolheu entre eles, não. É porque quanto mais você se envolve, quanto mais você se dedica, quanto mais você se aplica, mais você vai se destacar. Por mais que Deus não queira que seja assim, porque Deus não queria que fosse assim. Deus queria que toda a humanidade fosse igual no seu relacionamento com Ele, que toda a humanidade fosse igual na sua forma de tratar com Ele, mas não é assim. Alguns têm dificuldade de entender, de enxergar, de se dedicar, de se aplicar, de compreender quem é Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele quer realizar. E João demonstra com essa expressão que ele tinha essa facilidade de perceber. Então, na hora, ele já percebeu, quando Jesus indagou, que Jesus estava experimentando Filipe. Por quê? Porque Jesus queria que Filipe melhorasse a qualidade de percepção. Olhar a multidão ali jamais incomodaria Jesus. Jesus poderia fazer o ambiente mudar totalmente ali, surgiu o que tiver que alimentar. Jesus poderia fazer muita coisa, mas ele queria que os discípulos tivessem essa percepção. Então ele indaga, porque ele vê nos corações deles, percebeu que havia essa necessidade de se perceber isso. O Senhor hoje quer que a gente pare de se angustiar. Foi falado aqui sobre o problema do tempo que nós estamos, angústias, ansiedades. Às vezes eu me pego numa preocupação. Quando eu desperto às 3 horas da manhã, oro e depois eu demoro para dormir. Porque depois que acaba a minha oração, começa a vir aquela preocupação do dia seguinte, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer. Aí o Senhor começa a falar no meu coração, descansa. Vai descansar. Por quê? Porque nós temos que confiar mais em Deus, acreditar mais, porque a gente fala tanto que serve a Ele. A gente gosta tanto de ser rotulado como evangélico, como cristão, mas às vezes a gente não corresponde a isso. E o Senhor, Ele quer, às vezes Ele vai nos experimentar, para que a gente possa acordar para esse tempo que nós estamos. Aqui, a multidão estava indo atrás de Jesus. Mas não porque Jesus era o Salvador. É porque alguém fazia algo diferente. Alguém que operava milagres. Alguém que fazia coisas acontecerem que os homens normais não conseguiriam. Às vezes nós não percebemos, mas nós precisamos nos atentar a essa necessidade que a humanidade tem. Eu estou tão preocupado com as minhas preocupações, com as minhas necessidades, com as minhas prioridades, e estou esquecendo que a humanidade está querendo seguir Jesus. Você sabia disso? A humanidade está querendo seguir Jesus. Mas como é que eles vão seguir Jesus se aqueles que já estão seguindo ainda não enxergam Jesus como deveriam? Ainda não transmitem Jesus como deveriam? Aí acaba que a humanidade continua procurando Jesus. E vão procurar como? De outras formas. Mas aí eu repito, se nós, mesmo esse pequeno grupo, começarmos a entender a forma de Jesus ser, a forma de Jesus querer agir, e deixarmos Ele a partir de nós fazer isso, a humanidade vai começar a enxergar Jesus em nós. As palavras que nós usamos para a pregação vão ter um efeito muito mais impactante. A nossa passagem nos ambientes vão modificar o clima, porque é isso que Jesus sempre quis que acontecesse. Precisava, eu vou dizer a vocês, aquela criança, aquele jovem, dar os pãezinhos e os lanches dele? Claro que não precisaria. Jesus poderia fazer outras coisas acontecerem, porque se os discípulos tivessem todos apercebidos, provavelmente alguma coisa sobrenatural impactante aconteceria. Ah, pastor, mas aquilo já foi impactante. Foi sim, mas ele precisou experimentar um dos discípulos, precisou outro intervir e falar alguma coisa. O que eu quero que vocês entendam hoje é que como João percebeu, o Senhor quer que nós percebamos também. Porque Jesus sabe exatamente o que tem que ser feito. O que Ele precisa, que nós saibamos também. Dessa forma, crendo de verdade, descansando de verdade. Aí você pode pensar assim, mas eu não estou angustiado, não estou ansioso. Pois é, mas o quanto da sua vida hoje é de Jesus? O quanto você tem se aplicado? Porque se você tem se preocupado demais com a sua vida material, com as suas necessidades físicas, com a sua saúde, você pode estar perdendo a oportunidade de representar mais Jesus. Porque em tudo que nos acontece, o Senhor tem um propósito. Em tudo que nos acontece. Quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. O cristão, aquele que entende como João entendeu, não vê um problema.
Ele vê sempre uma oportunidade. E é isso que a gente tem que começar a ver, meu querido. Uma oportunidade em tudo que nos acontece. Ah, mas o clima fechou. É uma oportunidade. Procure enxergar nessa oportunidade o que Jesus quer fazer. Foi o pastor Marcos também falou, hoje foi o pastor das pérolas hoje. Chegou falando que o clima não importa para ele. Não foi isso que você falou, pastor? Tá bom, tá ruim, não importa. O clima do dia é o que eu estou satisfeito. Irmãos, uma visão assim é uma visão de quem entende, de quem enxerga. Ou que pelo menos está querendo entrar nesse processo, nesse caminho para enxergar. Porque pode ser que ele ainda não tenha mensurado tudo que precisa, mas ele está demonstrando que ele quer fazer isso, que ele precisa fazer isso. E é o que nós temos que aprender. Nós estamos num tempo de muita dificuldade, eu digo isso e repito, porque às vezes a gente não percebe, mas todas as aflições e angústias, necessidades e privações e caos que está acontecendo na Terra hoje tem apavorado muitas pessoas, surpreendido e chocado muitas pessoas. Mas eu e você não podíamos nem nos ocupar em ficar ouvindo sobre isso. Por que não? Porque aqui já dizia tudo isso que estava para acontecer. Às vezes a gente está tão chocado. Ah, mas como é que está essa violência? Olha como é que está essa situação caótica da humanidade. Pois é, mas aqui já estava dizendo tudo isso. Será que a gente vai ter que reler aqueles pontos para enxergar? Não. Você só precisa querer entender o que já está acontecendo, porque é o Senhor mostrando que Ele está chegando. Então que a gente possa permitir que o Senhor, a partir de nós, enxergue que nós já estamos entendendo o que está acontecendo. E Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que está acontecendo e Ele vai fazer. O que Ele quer é que Ele quer parar de nos experimentar. Ele quer parar de nos experimentar. Porque você não vê Ele experimentando João mais. Porque João já foi experimentado. E João se tornou uma referência. Se você ler João no início, a forma como João agia e as coisas que João foi fazendo e a maneira que Pedro mudou, como Tiago agiu e os discípulos com as experiências que tiveram, eles foram nos deixando referências, exemplos. Será que eu preciso regredir na minha conversão para que eu possa enxergar melhor? Será que eu não posso, a partir desse ponto, começar a deixar Deus fazer o que Ele sabe que tem que ser feito e parar de ficar tão preocupado com o que eu acho que tem que acontecer? É lógico que eu tenho muitas ideias. Deus me deu uma inteligência para ter ideias, projetos, sonhos, mas Ele quer que tudo isso eu deixe diante dEle e comece a me focar no que Ele quer fazer. A gente vai perceber, irmãos, que muitas das coisas que eu e vocês estamos planejando para 2025 não vai acontecer. E só vai acontecer se você resolver insistir em acontecimentos. Do contrário, Deus vai fazer o que Ele precisa de fazer. Quer seja algo bom ou algo ruim. Porque aquilo que é de ruim só está no ponto negativo de quem não sabe que o Senhor sabe que tem que ser feito. Que nós possamos entender isso. Deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. Meu Deus. Às vezes a gente não percebe que Ele está impedindo Ele ser Deus. Ele quer ser Deus deixando às vezes uma pessoa enferma. Ele quer ser Deus às vezes recolhendo alguém. Ele quer ser Deus às vezes curando uma pessoa que você queria que morresse. Ele quer ser Deus. Mas para que Ele seja Deus é preciso que a gente saiba e confie de que Ele sabe. Glória a Deus. Que nós possamos deixar Ele fazer o que tem que ser feito. Aleluia. A gente vai perceber que pareceu injustiça tirar o lanche de um adolescente. Mas aquilo que ele fez, devido à necessidade do ambiente, mudou a história. Amém. E a igreja até hoje sofre efeitos disso. Amém. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero pedir os ouvidos que estão aqui do dia aqui, para fazer uma oração por esse casal aqui, né? Para Deus intervir na vida desse casal. Glória a Deus. Que muitas coisas têm acontecido, né? Deus sabe por que o motivo. Mas Deus pede para nós decidir por isso. Nós vamos fazer aqui um conjunto de oração, de amor, por esse casal. Amém. Quer que tira a carga? Coloca aqui no seu lado. Coloca aqui no seu lado. Tira o braço daqui. Pastor Marco, começa o clamor. Nosso Deus e Pai. Deus, Amém. glória. Nós louvamos pela vida de Deus, Jesus. poder, Pai. glorificado, exaltado, eu sou nosso Meu Deus. Deus, Sim, meu Deus. meu Deus,
Vai agora, Eu Senhor. declaro, ó Deus, diante de ti, Em nome de Jesus. ó Deus Opera querido, tua glória, ó Senhor. sabes, Opera ó poder, Pai opera Deus, milagre. do que eles necessitam, Sim, meu Pai. ó Deus, visita o teu Visita, corpo, sim, meu Pai. Espírito Em nome de Santo, Jesus. onde Em houver nome uma de Jesus. enfermidade, Em nome que o Senhor de Jesus, faça, que caia ó por Deus, de terra. uma forma que o Em bálsamo nome de Jesus. traga a libertação, Em nome ó de Deus Jesus. querido, da Em nome de enfermidade, Jesus. e a cura seja, Senhor, visível a todos. Em nome de Jesus. Pai, confirma os nossos Sim, meu Pai. Pai querido, Em Deus amado, nome de Jesus. ah, Senhor, nós cremos na Tua palavra, Aleluia. nós ouvimos aqui nesta Glória, noite, aleluia. e nós damos a ampla Glória, liberdade glória, para aleluia. trabalhar na nossa Em vida, nome de na Jesus. vida Deus, da vida glória, da Tua serva, Pai. Ó Deus querido, que a Tua filha, Pai querido, cuidado do Teu servo, continue Deus, comigo, poder e glória, aleluia. ó Pai Em querido, nome de e que o Jesus. Teu nome venha ser louvado Em e nome de glorificado Jesus. neste lar. Em Ó nome de Senhor, Jesus. meu Deus, Em supre todas as coisas. Em nome de Confirma, Jesus. Senhor, a Tua Em obra. nome de Foi Jesus. Tu quem chamaste, foi Tu quem Em levantaste, nome de é Tu quem usa, ó Deus, Senhor. poder e Ah, glória, Pai, aleluia. e o plano que Tu tens, ó Pai nome de querido, Jesus. Tu dará continuidade até Sim, o Pai. dia em que o Senhor, ó Pai, já Aleluia, determinou. Jesus. Pai, Em cerca o nome Teu de Jesus. filho por detrás e por Em nome de diante, Jesus. cerca esse Glória, casal por glória a detrás e Deus, por aleluia, diante, Jesus. livra de Em nome de Jesus. ó Deus querido, Em e nome de confirma o Teu chamado, Senhor, Em ó Deus, nome de dando Jesus. continuidade, Em Senhor, nome ao de Teu Jesus. plano e projeto nas nossas Em nome de vidas. Jesus. Pai, crendo, Senhor, Sim, meu na Pai. resposta da Em oração, nome nós de entregamos Jesus. esse lar nas Tuas mãos, Em nome de Senhor. Jesus. Ó Deus, continua Em nome trabalhando de Jesus. a fazer a Tua vontade. Em nome de Isso Jesus. te pedimos, crendo Sim, meu no Deus. nome de Jesus, para a Em nome glória de do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmã Cristina, Amém. eu não sei o que você anda pedindo para Deus. Deus manda você assim. Que Ele está dando corda, a corda está se acabando. No momento certo Ele vai interceder em seu favor. Para de se preocupar. Está na mão dele. Glória a Deus. Não mais se preocupa. Deus está agindo. No momento certo, você vai ter a vitória do Pai. Glória a Está dizendo que está Deus. intercedendo. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Gênio, encerramento. Amém. Amém. Irmãos, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu tenho pessoa vai pensar que perdi essa Amém. mobilidade, né? Deus abençoe os irmãos. Não vou acrescentar nada, porque Deus já falou tudo conosco. Né? Quero Amém. agradecer os pastores, pastor Marcos, pastor Matheus, todos vocês, pastor Joel. Todos vocês que vieram aqui agora, vocês vão dar o prazer da gente comer um salgadinho ali, né? Amém. Eu vou só dar a bênção Amém. apostólica. Amém? A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, recebo. seja conosco, amados, com todo o povo de Deus na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Glória a Deus. Em nome de graça. Amém. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Oi, irmã Laema. Você olhou o grupo das líderes? Estava aí as já falou, né? Só corta assim, Vai ser amanhã. Corta lá que a menina vai vir aqui. Não, mas, como eu te falei, eu não consigo. Não, eu sei, já entendi. Só